Olá, meus queridos do Gênio Online, aqui é a professora Natália Quintão e hoje nós vamos falar sobre genética, mais especificamente sobre a primeira lei de Mendel. Então vem comigo que a nossa aula começa agora. Então, gente, a princípio nós precisamos entender o que é um cromossomo. A gente sabe que a molécula de DNA, que é um DNA que a gente chama de dupla fita, ele se condensa como se fosse um fio de telefone, aquele bem antigo que vai se enrolando. Ele se enrola nessas proteínas aqui que nós chamamos de estonas. Quando ele começa a se enrolar e vai enrolando cada vez mais, esse DNA a gente fala que ele está num processo chamado de condensação, ou seja, ele fica condensado. E aí lá dentro do núcleo a gente tem dois tipos de condensação. Quando esse DNA está associado às estonas, nós chamamos ele de cromatina. E aí tem dois tipos de cromatina, gente. Quando ela está pouco condensada, que a gente chama de eucromatina, quando ela está nesse formatozinho aqui, e no formato de heterocromatina, quando ela está muito condensada. Geralmente, quando ela está muito condensada no formato de heterocromatina, a gente fala que é um DNA inativo. Quando ela está na forma eucromatina, a gente fala que é um DNA ativo. E além disso, pessoal, a forma hipercondensada do DNA é na forma de um cromossomo. Então, a gente pode ver aqui que nós temos dois tipos de cromossomos. O cromossomo simples, que ele é formado por uma cromátide e tem um centrômero bem aqui no meiozinho, e um cromossomo duplicado, que ele vai ter essa cromátide aqui e essa cromátide aqui. Então, pessoal, às vezes a gente cai naquele erro de achar que o cromossomo é um X, mas na verdade é essa cromátide unida com essa cromátide aqui. E aí, quando nós temos duas cromátides, ou seja, um cromossomo duplicado, nós falamos que elas são cromátides irmãs. Tá legal? E aí, agora a gente começando a falar de genética, a gente fala sobre uma pessoa muito conhecida, foi um cientista que na verdade era um monge, que é o Mendel. Nós falamos que Mendel é o pai da genética. Então, Gregor Mendel, ele foi um professor e um aprendiz a vida inteira dele. Ele morava, né, nesse monastério, ele era um monge, e aí ele passava as tardes dele cultivando um jardim. E nesse jardim ele começou a reparar padrões e começou a se questionar. E aí, com isso, ele foi postulando os primeiros conhecimentos sobre genética que depois, mais tarde, quando juntou com a evolução, fizeram muito sentido. E aí as pessoas integraram esses conceitos de Mendel nas explicações das heranças das nossas características. Então, agora a gente vai ver o que Mendel fazia. Então, gente, ele testava ervilhas, ou seja, ele brincava, né, de plantar ervilhas lá a todo momento e fazia várias combinações de várias características. Então, ele observava essas combinações. Então, o primeiro teste que o Mendel fez foi testar a textura das ervilhas. Então, a gente tem uma ervilha que a gente vai chamar ela de Rzinho, de rugosa, e uma ervilha Rzão, que é uma ervilha lisa, tá bom? E a gente sempre vai ver que sempre começa com uma geração que a gente chama de parental, que seriam os pais, e as gerações subsequentes, F1, F2, assim por diante. Então, nessa geração parental, o Mendel, ele cruzou uma ervilha rugosa com uma ervilha lisa. E aí ele viu que na geração subsequente F1, ele só teve ervilha lisa. Depois que ele autofecundou, por ser uma planta, a autofecundação acontece, quando ele autofecundou essa planta, ele viu que a geração F2 ela tinha uma proporção. Nascia 75% das ervilhas lisas e 20% das outras ervilhas rugosas. E aí ele começou a repetir esse teste para várias características. Então, para a textura, para a cor da semente, ervilha verde ou amarela, para o formato da vagem, para a altura da planta, para a cor das flores, etc. E em todos os testes, Mendel reparava que tinha uma proporção que sempre acontecia. 75% de um jeito, 25% do outro. E era sempre essa mesma proporção, que a gente chama de proporção 3:1. Então, nessa proporção, ele começou a ver que uma característica que ela aparece mais vezes, que ela domina nessa proporção, ele chamou essa característica de dominante.
E aquela característica que não domina, ou seja, que aparece na proporção ela é menor, ele chamou essa característica de recessiva. Então, como as ervilhas rugosas quase não apareciam, era uma característica recessiva, e a ervilha, que era lisa, que sempre aparecia na maioria das vezes, era uma característica dominante. Então, Mendel falou que dominante é quem tinha Rzão, Rzão, ou então Rzão, Rzinho. E recessivo seria Rzinho, Rzinho. Quando a gente tem duas letras iguais, igual aqui e aqui, nós chamamos de homozigoto. Quando nós temos duas letrinhas diferentes, a gente chama de heterozigoto. Então, aqui é a proporção que Mendel fez. Nós temos Rzinho, Rzinho com Rzão, Rzão, deu um tanto de Rzão, Rzinho, heterozigoto, por isso que 100% era lisa. E aí, quando ele misturou Rzão, Rzão com Rzão, quando ele misturou Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, ele viu essa proporção de 3:1. E foi aí que Mendel determinou a primeira lei, que é a lei da segregação dos fatores, ou seja, cada característica ela vai ser determinada por um par de fatores. Então, a gente sabe que um lado vem do pai e um outro lado vem da mãe. E aí a gente tem as inúmeras combinações que a gente viu aqui na geração F1. Então, esses fatores vão se separar na formação dos gametas. Então, igual eu mostrei aqui para vocês. E aí, ele vai um desses fatores aqui, mais um fator desse daqui, e forma um novo par. Então, os gametas são puros. E aqui é a mistura desses gametas. Tá legal? E aí, gente, tem uma forma muito tranquila, que é esse quadro de Punnett aqui, que serve para a gente mensurar, para a gente prever quais seriam essas possíveis combinações que os fatores, que os gametas vão levar quando combinados, certo? Então, nesse quadro, nós conseguimos ver aqui, né? Nós segregamos os fatores, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, e fazemos as possíveis combinações, Rzão com Rzão, Rzão com Rzinho e Rzinho com Rzinho. E aí a gente conta, então a gente vê que tem 1/4 Rzão, Rzão, 2/4 Rzão, Rzinho e 1/4 Rzinho, Rzinho. Quando a gente joga isso na proporção para saber quantas ervilhas são lisas, a gente tem 3/4 de ervilha lisa e temos 1/4 de ervilha rugosa. Por isso que a gente fala que a proporção é 3:1, 75% para 25%. Mais para frente, a gente vai ver que essa proporção vai acontecer algumas mudanças com elas, porque a gente vai começar a falar sobre uma outra coisa, que é o genótipo e o fenótipo. Mas isso fica para a nossa próxima aula, tá bem, pessoal? Então, eu desejo para vocês muito bom estudo. Qualquer dúvida, estou à disposição e obrigada pela audiência e pela participação.